Tem algum barbudo aí perto de você? Né, eu estava observando aqui antes de a gente começar a programação, né? Tem uma rapaziada aí com uma barba legal, né? Barba bem feita. Isso me fez lembrar que na minha juventude eu tinha muita vontade de ter uma barba, né? Grande. O que acontecia é que eu trabalhava numa fábrica de alimentos e por conta de algumas normas da empresa eu não poderia usar barba, né? Eu teria que trabalhar sem barba, né? Com o rosto limpo. E isso foi durante 12 anos. E mesmo nas minhas férias, né, quando eu tinha oportunidade de deixar ela crescer mais um pouco, mas eu já estava tão acostumado a, a tirar todos os dias que eu fazia isso meio no automático. E findava que eu nunca deixava realmente ela crescer. Até que teve um dia que eu fui no cinema assistir um filme. 300. Quantos aqui já assistiram? Filme 300. Legal. E, né, se você lembra, esse filme ele contava a história, né, de Esparta, né, dos espartanos, onde eles, numa determinada situação, se viram obrigados a combater, né, o avanço de um grande império, um exército muito superior deles. E o rei, né, o rei chamado Rei Leônidas, ele reuniu ali um pequeno grupo, né, e foi ao encontro daquele exército e não conseguiu vencê-lo, mas conseguiu retardar a ação, né, daquele império. E, cara, a cultura, né, daquela cidade mostrava um conceito de masculinidade que se resumia em guerra, sangue e músculos. Né? Eu lembro nas cenas do filme, né, aparecem aqueles caras fortões, né, sem camisa, né, todos musculosos. E isso era o conceito que eles tinham de ser homem. E eu lembro também que quando os bebês, e esse conceito era tão forte, esse padrão era, eles levavam isso tão a sério que quando, né, os bebês nasciam, eles levavam, né, as crianças para um penhasco e ali eles faziam uma avaliação se aquela criança tinha algum defeito ou não. Se tivesse, a criança era lançada, né, ali de cima e morria, né, e era descartada. Tudo isso para não colocar em xeque aquele conceito de masculinidade que eles tinham. Mas enfim, quando eu assisti, né, aquele filme e eu vi ali o Rei Leônidas, né, forte e com aquela barba que me serviu de inspiração, eu me decidi que nas minhas férias seguintes eu iria nas minhas férias seguintes eu ia deixar minha barba crescer. E eu também ia fazer uma coisa que eu ainda nunca tinha feito. Eu ia entrar numa academia. E aí eu fiz algumas pesquisas e me indicaram uma academia muito conceituada que tinha lá no Manoa, que era o bairro onde eu morava na época. E o nome era Academia do Buiú, conhecida também como Buiú Fitness. E aí as minhas férias, algumas semanas depois eu fiquei de férias, fui até lá e pedi para falar com o senhor Buiú, né? Eu nunca me falaram o nome dele, só chamava de Buiú. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uns bombados assim na porta, os caras não conseguiam nem abaixar o braço. E pedi para falar, né, com o senhor Buiú. E me indicaram um senhor que tinha por volta dos 35 para 40 anos, estava sentado ali numa cadeira de balanço. E aí fui até ele, me apresentei, né, disse para ele qual era a minha intenção ali. E aí eu perguntei quanto era a mensalidade. Aí ele falou R$ 10. Eu digo, tá ótimo. Paguei os R$ 10 e comecei a malhar. E comprei aqueles shakes, né, próprio de academia. Nem lembro o que era exatamente, não sei se era creatinina, se era proteína, sei lá o que era. Mas comprei e fiquei tomando, né, malhando e deixando minha barba crescer. Pois bem, ao final de 30 dias, o máximo que eu consegui foi um tufo ridículo de cabelo, né, aqui debaixo da barba e em volta da boca. E míseros 500 gramas de massa muscular. Eu fiquei meio desapontado com aquilo, também nunca mais quis saber de academia.
Eu também nunca mais quis saber de academia e aquele desejo ficou para trás. Não estou dizendo que a academia é ruim, tá? A questão é que realmente eu fui pelos motivos errados. Muito bem. E aí eu voltei muito decepcionado para o trabalho e desde então nunca mais tive interesse em deixar a minha barba crescer. Mas o fato é que realmente Satanás ele acaba usando, né, dessas ideias, por mais bobas que elas possam parecer, mas ele acaba fazendo uso disso para que isso ocupe lugar na nossa mente, no imaginário coletivo. E as pessoas acabam chegando à conclusão de que ser homem é isso aí mesmo. E aí vem os comerciais de desodorante, de lâmina de barbear, mostrando aquelas cenas de homens escalando montanhas e pulando de bungee jump e saltando de paraquedas. E por aí vai e a gente chega à conclusão que ser homem é isso aí. Mas quando nós vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, o Senhor nos mostra um conceito de masculinidade completamente diferente. Muito diferente do que esse que a mídia tenta nos empurrar goela abaixo. A masculinidade bíblica estabelecida por Deus nada tem a ver com essa visão selvagem que nos é passada. Mas se nós pudéssemos resumir o conceito de masculinidade segundo a palavra de Deus, nós conseguiríamos resumir em uma única palavra: aliança. Você pode repetir comigo? Aliança. Aliança quer dizer pactos, relacionamentos, responsabilidades. Responsabilidades. E se nós quisermos realmente entender o nosso papel como homens e qual é a verdadeira masculinidade segundo o padrão de Deus, nós precisamos voltar onde tudo começou, ao jardim, ou como eu prefiro chamar, ao Éden. E nós vamos entender agora um conceito importantíssimo. Nós nunca vamos conseguir entender o que significa ser homem, seja solteiro ou casado, sem estudar um capítulo de vital importância para nós. Os capítulos iniciais de Gênesis, eles nos dizem 4 coisas essenciais sobre o homem: quem somos, onde estamos, o que somos e como devemos cumprir a nossa vocação. Quem somos, onde estamos, o que somos e como devemos cumprir a nossa vocação. Você pode repetir comigo para ficar bem fixado na sua memória? E se você tiver como anotar, eu incentivo você a anotar, tudo bem? Então vamos lá. Quem somos? Primeiro, tá bom? Primeiro, quem somos? Segundo, onde estamos? Terceiro, quem somos? E o quarto, como devemos cumprir nossa vocação. Amém? Então vamos lá, vamos ao primeiro. O homem. Quem somos? Quem ele é? E nós vamos falar lá em Gênesis 2:7, né? Esse versículo ele fala de como Deus formou o homem de uma maneira muito especial. Olha só o que diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A criação do homem ela é única por 2 razões. Primeiro, Deus ele se envolveu plenamente em nossa criação. O verbo formar que foi usado aí nesse versículo, no original, ele se refere a um artesão, a um artista, uma pessoa que pega um pedaço de madeira ou um pouco de barro e dali faz uma escultura ou faz um objeto, tira dali um produto, daquela matéria informe. Então, esse nos permite concluir que Deus ele teve um envolvimento manual, ele teve um envolvimento pessoal com a nossa criação. Para todos os outros animais, Deus apenas falou e tudo se fez. Mas para o homem, ele teve envolvimento pleno. Ele se envolveu pessoalmente na criação do homem. E a segunda coisa que nós precisamos entender para entendermos quem é o homem, que Deus soprou no homem o seu próprio sopro.
Deus soprou no homem o seu próprio sopro. Que sopro? O sopro da vida eterna. Então, isso nos permite concluir que Deus fez o homem para ser diferente de todas as outras criaturas. Lá em Gênesis 27 nos diz que Deus fez o homem à sua imagem. Então, tanto em nossos corpos mortais como nossos espíritos imortais, nós fomos capacitados para conhecer a Deus e sermos chamados a carregar a sua imagem no mundo criado. Portanto, quem somos como homens? Nós somos portadores de uma natureza espiritual, para que possamos carregar a imagem de Deus como seus adoradores e servos. Eu vou repetir para você. Nós somos portadores de uma natureza espiritual, para que possamos carregar a imagem de Deus como seus adoradores e servos. Você pode repetir comigo? Se você puder anotar, anote isso. É muito importante que você saia daqui com esse entendimento. Nós somos portadores de uma natureza espiritual, para que possamos carregar a imagem de Deus como seus adoradores e servos. Muito bem. Isso nos responde: quem é o homem? A segunda pergunta que precisa ser respondida e entendida por nós é: o homem, onde ele está? O seguinte versículo, em Gênesis 2:8, ele nos dá informações muito importantes. Depois de Deus ter feito esse homem como algo único, a coroa de toda a sua criação, uma criatura espiritual, aonde foi que ele colocou? A resposta é a seguinte, está lá em Gênesis 2:8, que diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Entender o que significa Éden iria requerer de nós um estudo um pouco mais aprofundado, que a compreensão dessa palavra não é tão simples. E sim, Éden se refere a um lugar físico, né? A Bíblia deixa isso de forma muito clara, né? Que Deus, ele criou um jardim, um pequeno canto no mundo onde ali ele estabeleceu uma aliança, né, com o homem. Mas essa mesma palavra ela é usada outras 17 vezes na Escritura e uma compreensão mais profunda do seu significado na língua original e o contexto em que ela é usada nas demais passagens da Escritura nos permite ter um entendimento um pouco mais amplo dela do que simplesmente se referir a um lugar físico, né, um jardim. E Éden significa um lugar de deleite. E muito mais do que se tratar de um lugar físico, Éden se refere, dentro das Escrituras, a um lugar na terra onde Deus se manifesta de uma forma plena. Imagine como se fosse uma porta aberta no céu, onde a presença de Deus ela se manifesta através do seu relacionamento com o homem. E assim ele faz cumprir, através desse relacionamento, a sua vontade e os seus propósitos. Você consegue entender? Você está comigo? Então, diante disso, né, diante desse entendimento, qual foi o Éden que Deus te plantou? Éden você pode entender como sendo o contexto no qual Deus te colocou. O contexto no qual Deus plantou você. Seu Éden pode ser a sua família, o seu casamento, o seu trabalho, o lugar onde você estuda. Qual foi o lugar onde Deus plantou e onde Deus espera que a glória dele seja manifestada através da sua vida? Essa é uma pergunta que você precisa saber responder. No caso de Adão e Eva, o seu Éden era o próprio jardim em si, aquele lugar criado por Deus onde Adão iria levar a sua glória por todo o universo. E você? Qual foi o contexto, qual foi o ambiente no qual Deus te plantou para você refletir a glória dele? Esse lugar, ou esse contexto, foi onde Deus lhe colocou. Amém?
Muito bem, vamos caminhar aqui para o terceiro. O homem, o que ele é? Nós vimos, né, quem ele é, nós vimos onde, né, ele está, onde ele foi plantado, e agora o que ele é. Lá em Gênesis 1:28, sede fecundos, né, sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra e a sujeitem, disse Deus a Adão e a Eva em conjunto, mas principalmente, nesse papel principal caberia a Adão, pois Deus o colocou ele numa condição de liderança dentro daquele contexto que Deus havia criado. E aqui a gente começa a ver o que da masculinidade. Ou seja, Deus colocou Adão no jardim para ser o seu senhor e ser o seu servo. Adão ele deveria glorificar a Deus, a se dedicar a ser frutífero em nome de Deus, começando naquele jardim e estendendo-se por toda a criação. Essa é a vocação da humanidade como um todo, tanto nós homens como também das mulheres, mas especialmente de nós homens. Ele era o Senhor do jardim, servindo, representando o Senhor Deus que está acima de tudo. Adão, portanto, ele não deveria se preocupar com aventuras selvagens, tentando descobrir o seu eu masculino, assim como nós também não devemos ter essa preocupação hoje. Mas tudo que Deus espera de nós é que nós possamos ser senhores e servos daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Isso é o que nós somos como homens. Nós devemos ser portadores da sua glória e trazer a glória de Deus ao lugar, ao contexto onde quer que Ele nos tenha inserido. Nós devemos buscar espelhar a imagem de Deus como servos fiéis. Isso é o que nós somos como homens, senhores e servos. Você pode repetir comigo? Senhores e servos. Isso é o que nós somos. Vamos aí avançando mais um pouco. E por fim, o homem, como ele deve cumprir a sua vocação? Gênesis 2, de 7 a 8, nos diz que o homem é uma criatura espiritual. Nós vimos até agora que o homem é uma criatura espiritual. Muito bem, até agora nós vimos quem o homem é, que é uma criatura espiritual feita para conhecer e glorificar a Deus. Onde o homem está, ele foi colocado no coração do jardim que o próprio Deus havia feito, e no nosso caso, Deus nos colocou em determinados contextos que nós demos alguns exemplos aqui. E o que o homem é? Ele é Senhor e servo, portador da glória criada por Deus. Portador da glória de Deus. E finalmente, avançando alguns versículos, até Gênesis 2:15, nós aprendemos como o homem ele deve cumprir o seu chamado. Gênesis 2:15, na versão Almeida, diz assim, se tiver projetar aí na versão Almeida, fica melhor, tá bom? Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar e guardar são duas palavras-chave que você mente vai se tornar mestre nessas duas palavras. E todos os nossos esforços ao longo desses cultos que nós estamos iniciando a partir desse momento, o culto de homens, nós vamos falar muito a respeito disso, de cultivar e guardar. E aqui está exatamente o como da masculinidade bíblica, o mandato da Escritura para nós homens. Cultivar e guardar. Aqui está o como da masculinidade bíblica, o mandato das Escrituras para os homens. E o nosso papel daqui para frente vai ser procurar especificar, esclarecer, elaborar e aplicar esses dois verbos. E o nosso papel daqui para frente será mergulhar nesses dois verbos e entender esse projeto eterno e glorioso que foi divinamente estabelecido para nós vivermos uma masculinidade à luz da palavra de Deus. E fazendo uma pequena introdução para o que daqui a pouco vai ser um pouco mais aprofundado.
cultivar, né? Só passando um rápido conceito a respeito desses dois verbos. Cultivar. Cultivar é trabalhar para que as coisas cresçam. Cultivar é trabalhar para que as coisas aconteçam. É você ter um papel ativo para que uma determinada situação saia de uma matéria informe para algo frutífero, onde dali você possa alimentar, nutrir a vida de outras pessoas. Portanto, cultivar, nós estamos falando de nutrir, de cultivar, de cuidar, de construir, de orientar, de governar. E guardar. Guardar é proteger e sustentar o progresso que já foi alcançado. Portanto, trata-se de defender, de proteger, de vigiar, de cuidar e de manter. É muito importante que você saia daqui compreendendo muito bem esses dois papéis. Esses dois termos que eles se complementam entre si, eles indicam um conjunto de atitudes e comportamentos que constituem a masculinidade, como Deus deseja que ela funcione. Portanto, esses dois termos, eles se complementam entre si e indicam um conjunto de atitudes e comportamentos que constituem a verdadeira masculinidade bíblica, a masculinidade que foi estabelecida por Deus para nós vivermos e da forma como Ele quer que funcione. E duas palavras que servem, que resumem muito bem esses termos. E duas palavras que resumem bem esses termos são serviço e liderança. São palavras mais modernas que estão diretamente ligadas com as palavras bíblicas Senhor, servo e Senhor. E com base em tudo isso que nós conversamos aqui, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Nós homens, e com base em tudo isso que nós conversamos aqui, nós podemos resumir e chegar à seguinte conclusão. Nós homens devemos assumir o nosso papel no mundo que Deus criou. Com base em tudo isso que nós conversamos aqui, nós podemos resumir tudo e chegar à seguinte conclusão. Nós homens devemos assumir o nosso papel no mundo que Deus criou, entendendo que somos portadores de uma natureza espiritual, que carregam a imagem de Deus como seus adoradores e servos, e que Ele nos plantou e nos colocou em um lugar, em um contexto, em um Éden, para manifestar a sua glória, a sua vontade e os seus propósitos, e sermos senhores e servos portadores dessa glória, a fim de cumprirmos o nosso mandato, de cultivar e guardar aquilo que Ele colocou em nossas mãos.